Comissão de Cultura debate situação e possível reabertura do Teatro Vila Lobos em Copacabana. Estado tem queda na arrecadação e aumento de despesas no segundo quadrimestre do ano, comparado ao mesmo período de 2022. E plenário aprova projeto que dá mais autonomia ao Instituto Rio Metrópole para implementar ações que melhorem a mobilidade urbana na região metropolitana. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Cultura da Alerj discutiu na última segunda-feira a situação do Teatro Vila Lobos. Uma das mais tradicionais casas de espetáculo do Rio de Janeiro, o Teatro Vila Lobos está abandonado há mais de 12 anos. Local que já foi palco de grandes artistas e de importantes peças teatrais, ficou assim depois que o incêndio, em 2011, atingiu toda a estrutura do prédio que fica localizado no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De lá para cá, 4 governadores assumiram a gestão do estado, porém o teatro continua às ruínas. Para tentar discutir meios viáveis para a reabertura desse importante equipamento cultural, é que a Comissão de Cultura da Alerj reuniu representantes da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, a FUNARJ, e também representantes da sociedade civil. À frente da instituição desde fevereiro de 2023, Jackson Emerick falou que desde que assumiu a FUNARJ, já foram reabertos o Museu Carmen Miranda, no bairro do Flamengo, a Casa Euclides da Cunha, no município de Cantagalo, e a Casa Oliveira Viana, em Niterói. Além dos projetos de reabertura, a FUNARJ também tem se dedicado ao lançamento de editais para incentivar os fazedores de cultura do estado. Nesse período de fevereiro até agora, foram 7 editais. O edital do rock, do samba, hip hop, a companhia de teatro, e agora nós vamos publicar o de capoeira, que é uma novidade, que é inédito, esse edital. A FUNARJ, ela tem os equipamentos, são 17 equipamentos no total, parte na cidade de Niterói, 1 em Cantagalo, e os demais aqui, centro do Rio, Zona Oeste e Zona Norte. Então, além dos equipamentos, nós temos as políticas culturais que nós precisamos levar para todo o estado, em especial o interior. Em relação à reabertura do Teatro Vila Lobos, Jackson falou que já existia um projeto contratado junto à EMOP, empresa de obras públicas do Rio, desde 2013, que viabiliza a reabertura do teatro, mas que precisa ser atualizado devido à deterioração do espaço pelo longo período de abandono. A FUNARJ estima que vai precisar de cerca de 60 milhões de reais para concluir as obras. Para isso, pretende usar parte do caixa do governo, captar recursos com leis de incentivo e propor parcerias com órgãos públicos como a Alerj. Nós vamos priorizar o caixa do Estado, uma parte do recurso virá do Estado, outra parte das leis de incentivo, que nós vamos escrever na Rouanet, no ICMS, e vamos captar, buscar patrocinadores, empresas que tenham interesse de apoiar este projeto. E também a Alerj é uma grande parceira, seria sensacional que a Alerj reservasse parte de um recurso para destinar ao Vila Lobos. Seria altamente estratégico, importantíssimo esse parceiro, a Assembleia Legislativa, não tenho dúvida disso. A coordenadora de equipamentos culturais da Prefeitura do Rio, Vera Saboia, também falou dos projetos que a Secretaria Municipal tem retomado. Algumas iniciativas para licitar obras já estão em andamento. Ao todo, a Prefeitura do Rio é responsável por mais de 50 equipamentos culturais em toda a cidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro também está debruçada nessa retomada, da cultura na cidade. A gente teve, de fato, um apagão cultural, ao longo dos últimos anos, e agora a gente vem com força para poder reformar, modernizar, tornar esses equipamentos novamente atuais para o significado deles na cidade. A gente não tem a quantidade de teatros que a gente gostaria de ter. Então a reabertura do Vila Lobos vai ser um presente para a cidade, para Copacabana, e junto com isso virão ainda os outros teatros que o Estado anunciou e os outros teatros que nós estamos reformando. Então estou vendo o Rio de Janeiro cheio de teatros novos, reformados e bem para a cidade. Presidente da Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima considerou a audiência proveitosa.
falou sobre a importância do Teatro Vila Lobos para a cidade do Rio e fez questão de ressaltar que no novo Vila Lobos exista um anexo para que o teatro também possa ser acessado por produtores culturais e companhias de teatros de menor expressão. O Teatro Vila Lobos é um teatro muito importante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Está fazendo 44 anos esse ano. Já está pelo menos aí 11, 12 anos fechado, depois do incêndio de 2011. E a gente está dando a nossa contribuição, juntando todo mundo para fazer reverberar a importância de recuperar esse equipamento, né, para o estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, toda a economia ali do entorno, né, também vai ser impactada com a possibilidade de recuperação. E é mais uma sala que vai estar à disposição. Hoje, todo equipamento de cultura, né, tem que ter esse tipo de espaço, de possibilidade da gente também ter grupos alternativos sendo recebidos, né, para poder também mostrar sua arte, né, a cultura alternativa do povo do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio apresentou queda de 4 bilhões de reais em receitas e as despesas aumentaram em 5 bilhões no segundo quadrimestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano passado. Os números foram apresentados durante a audiência da Comissão de Orçamento com a Secretaria Estadual de Fazenda. Indicadores previstos no projeto de lei orçamentária anual tiveram variações, como a queda no IPCA, na taxa de câmbio e no preço médio do barril de petróleo, e o crescimento do Produto Interno Bruto e da taxa Selic. A receita com royalties e participações especiais apresentaram uma redução de 4,6 bilhões, mesmo com o aumento da produção em mais de 10 milhões de metros cúbicos, por conta da queda do valor de mercado do Brent médio e da taxa de câmbio. A apresentação da Secretaria de Fazenda destaca os gastos com a Previdência Social, que representam 32% das despesas totais, com aumento de 692 milhões de reais em comparação ao segundo quadrimestre de 2022. A dívida do Estado do Rio com a União teve um aumento de 19 bilhões em um ano, que, segundo o deputado Luiz Paulo, é impagável pela forma como está sendo conduzida. O Rio de Janeiro, em média, está pagando de juro real 5,2% ao ano, mais o IPCA. Se o IPCA desse ano for em torno de 5%, estão pagando na ordem de 10% ao ano. Isso se retrata porque a dívida não para de crescer, já cresceu de um ano para o outro 19 bilhões de reais. É uma dívida impagável. Não adianta fazer renegociação e aumentar o prazo de pagamento, você vai pagar mais juros ainda. A dívida não, o juro da dívida não pode ser maior do que o crescimento do Produto Interno Bruto. É a mesma coisa com o salário do cidadão. Se o cidadão ganhar X e vai ter um reajuste pela inflação, se ele contrai uma dívida que vai reajustar por 3 vezes a inflação, ele se aumenta o tamanho do buraco. É o que está acontecendo com os estados brasileiros, que estão em regime de recuperação fiscal, que são 4, em especial do Rio de Janeiro. Para o deputado André Correia, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o cenário é de alerta. Informação nova dessa audiência e preocupante é que há um descasamento entre receita e despesa comparado com o ano passado, né? Ou seja, em relação ao ano passado, a gente teve um aumento de despesa de 5 bi e uma queda de receita de 4 bi. Isso significa que nós temos um problema de 9 bi se for comparar o que a gente executou no ano de 2022, no ano passado. Então, assim, as coisas estão caminhando pior do que o previsto, né? Então, assim, o que foi previsto no orçamento está saindo pior, com um buraco de 9 bi. Isso é muito grave, isso merece alerta. Eu não acredito que a gente tenha problema, é bom deixar isso claro, que a gente tenha problema com salários. Eu acho que a gente vai, tenho convicção que a gente vira o ano com salários em dia, 13º, tudo isso, que é uma preocupação, mas no horizonte de 3 anos, se continuar dessa situação, a gente corre esse risco. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto de lei que altera a lei complementar que trata da região metropolitana do Estado
e das alterações que podem melhorar a mobilidade urbana. Além de elencar os municípios pertencentes à região metropolitana, a lei também define como é feita a governança da região e como são discutidos os assuntos comuns aos 22 municípios que a compõem. Para isso, existe um Conselho Deliberativo que, entre as suas funções, também é responsável pela mobilidade urbana da região, definindo traçados e a gestão de vias urbanas. Quem executa as medidas definidas pelo Conselho é o Instituto Rio Metrópole. Para ampliar as atribuições do Instituto e dar mais autonomia para a execução dessas demandas, o deputado Valdeci da Saúde apresentou proposta para que o Rio Metrópole possa adotar as medidas necessárias para melhorar a mobilidade urbana. A proposta aprovada segue para análise do governador. Com essa mudança, a gente vai poder atender muito melhor a região metropolitana, nem só a região metropolitana. Se o governador entender que tem que ser estendido para as demais cidades e o Conselho assim aprovar, ele poderá também ser atendido para os 92 municípios da cidade. Então é uma coisa simples, mas de suma importância para toda a região metropolitana. O deputado Márcio Canella apresentou uma proposta que determina que as empresas operadoras dos serviços de internet e de TV por assinatura sejam obrigadas a disponibilizarem para a população um local físico para atendimento nos municípios com população superior a 100 mil habitantes. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para tornar obrigatória a vacina décupla para cães no estado do Rio de Janeiro. Segundo o texto, o Estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina décupla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como sinomose, parvovirose e hepatite canina. A proposta aprovada segue para análise do governador. Também foi analisado em primeira discussão o projeto que cria um programa estadual de adaptação de moradias. O objetivo é realizar reformas em imóveis de baixa renda para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino e Rafael Nobre foi aprovado e retorna para a segunda discussão. A Lei Nacional de Inclusão, que é de 2015, ela prevê que o Estado garanta a moradia às pessoas com deficiência. E garantir a moradia a essas pessoas é fazer isso de forma plena. Não apenas moradias, mas também que sejam adaptadas. E a importância se demonstra pelo número de deficientes no Brasil, que segundo o último censo é de 24 milhões de pessoas, 24% dos brasileiros, sendo 10 milhões dessas pessoas portadoras de deficiência em diversas modalidades consideradas como gravosas. Os centros de treinamento desportivo situados no estado do Rio de Janeiro devem obrigatoriamente passar a ter uma ambulância à beira do campo, quadra ou pista em que as atividades físicas estejam sendo realizadas. A medida apresentada pelo deputado Carlos Macedo prevê um prazo de 30 dias para a adequação à norma e estabelece multa em caso de não cumprimento. O projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. E pode ser criado um banco de pedidos de remoções e permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. O banco vai concentrar todos os pedidos voluntários feitos por profissionais lotados na instituição e deve ser administrado pelo próprio órgão, devendo obedecer critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. As remoções e permutas voluntárias são pedidos de transferência que podem gerar o deslocamento de 2 servidores, onde um substituirá o outro em sua respectiva lotação, ou no caso das permutas, a troca de servidores que ocupam o mesmo cargo ou similar entre órgãos públicos, mantendo o vínculo existente entre município e servidor. A matéria apresentada pelos deputados Flávio Serafini e Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. O professor da FAETEC, ele muitas vezes fica 25, 30 anos vinculado à instituição, exercendo o seu trabalho, dando aula. E às vezes, ao longo da sua vida, ele se muda o foco da sua formação profissional e tem por isso o interesse em se mudar para outra unidade. E aí ele começa uma luta para se permutar para outra unidade que não tem uma organização. Ele não tem como saber se tem professores da unidade que ele quer ir, que desejam ir para a unidade onde ele está e fazer essa troca para que não haja carência na rede
atenda o servidor, mas também atenda ao interesse do serviço público, que é ter um número equilibrado de profissionais em todas as suas unidades. Então, com esse banco, isso vai ter transparência, vai estar organizado, vai atender o servidor e vai melhorar a qualidade do serviço público. Um estatuto das vítimas atingidas por calamidades públicas pode ser criado no Estado. O documento apresentado pela deputada Tia Ju elenca medidas, ações e direitos que devem estar à disposição de pessoas que foram atingidas por grandes desastres naturais e por epidemias. Esse documento garante, além dos serviços de assistência social, o direito também de um ressarcimento a essas vítimas. A proposta recebeu 9 emendas e retorna para análise das comissões. E o deputado Anderson Moraes apresentou proposta que determina que os proprietários de veículos que tiverem seu automóvel rebocado por estarem estacionados em locais proibidos recebam um aviso por SMS, e-mail ou por mensagem de aplicativo, informando o local de destino dos veículos apreendidos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Primeiro, deixar bem claro que nós somos totalmente contrários, aos reboques, mas a gente sabe também que existem determinadas situações que, quando alguém obstrui a passagem, quando alguém atrapalha a maior parte da população, e acaba que o veículo precisa sair dali para desobstruir uma via, nós queremos que o poder público, antes de fazer a remoção do veículo, nós queremos que eles usem a tecnologia para informar a população que aquilo, o dono do veículo, que aquilo ali está acontecendo. Porque muitas das vezes nós chegamos em determinados locais e assim, a gente toma um verdadeiro susto, porque no primeiro momento o que a gente pensa é que o nosso veículo ele foi roubado. Então a gente quer obrigar aí o poder público a usar essa tecnologia. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.